Bem, amigos, no bloco anterior estávamos comentando a respeito da garantia provisória de emprego da gestante. Tá legal? A garantia provisória de emprego da gestante. Agora nós vamos dar sequência e estudarmos aqui a garantia do cipeiro. Cipeiro, amigos, é o membro eleito da CIPA. Tá legal? É aquela pessoa, aquele empregado que faz parte da CIPA. Olhem só, este é o terceiro caso que nós estamos comentando. A CIPA, amigo, nada mais é do que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. De prevenção de acidentes. E o que acontece? Como forma de reduzir a quantidade, a gravidade dos acidentes que ocorrem ali no ambiente de trabalho, a legislação previu a necessidade da criação desta comissão. Tá legal? Desta comissão. Então, o que vai acontecer? Esta comissão, ela tem justamente como objetivo reduzir os índices de acidente do trabalho e ela tem uma composição paritária. O que isso significa? Significa que metade desta comissão é formada por representantes dos empregados e a outra metade, ela é formada por representantes do empregador. Tá legal? Então é uma comissão paritária, meio a meio. Metade representa os empregados e a outra metade representa o empregador. E o que vai acontecer? Muitas vezes, esta comissão ou os empregados, né, que fazem parte dessa comissão, eles vão tomar decisões, eles vão sugerir ali uma série de medidas que são contrárias ao interesse do empregador. Muitas vezes a comissão vai recomendar ali a adoção de um determinado equipamento de proteção, vai recomendar ali alguma alteração que vai gerar custos ao empregador. Então é por esse motivo que a legislação prevê uma garantia para proteger os membros da CIPA. Tá legal? Membros da CIPA em face de despedida arbitrária, de despedida sem justa causa. Agora, nós temos que perceber aqui o seguinte: como a CIPA tem essa composição paritária e como metade, né, apenas metade da CIPA representa os empregados, esta garantia provisória de emprego, ela somente é concedida aos representantes dos empregados na CIPA. Legal? Os representantes do empregador, eles não fazem jus a esta garantia que nós vamos comentar agora. Legal? Então, anotem aí a composição área, sendo metade representante dos empregados e a outra metade representante do empregador. Olha só, o representante, Taldi, por que os representantes do empregador não têm direito a essa garantia? Pessoal, o que vai acontecer? Que o representante do empregador, eles na verdade, eles acabam não tomando essas decisões contrárias aos interesses do empregador. Então, entendeu aqui o legislador que não havia necessidade de proteger esta metade que representa o empregador, já que muitas vezes eles estão defendendo os interesses do empregador. Deveriam ser protegidos apenas aqueles representantes, né, ou aquela metade que representa os empregados, que muitas vezes toma decisões contrárias aos interesses do patrão, do empregador. Legal? Então, apenas esta metade faz jus à garantia provisória de emprego. E o que vai acontecer? Pode aparecer na sua prova tanto essa informação. Os representantes dos empregados na CIPA fazem jus à garantia provisória de emprego, enquanto os representantes do empregador não fazem jus, e isso está correto. Agora, pode aparecer de uma outra maneira lá na sua prova. Por quê? Existe um detalhe seguinte: os representantes dos empregados, eles são eleitos. Amigos, existe uma eleição para fazer parte da CIPA. Legal? Existe lá uma votação, os colegas de trabalho votam em quem candidatou, né? E isto vale para os representantes dos empregados na CIPA. Já os representantes do empregador, eles são necessariamente eleitos. Não tem eleição aqui. Aqui há uma mera designação. Há uma mera designação. O empregador vai lá, eu quero, faça parte da CIPA aqui, a Mariana.
boa trabalhadora, enfim, eu confio nela, então ela tem toda a minha confiança, eu vou designá-la aqui para fazer parte da minha metade aqui na CIPA. Tá legal? Então, o que pode aparecer na sua prova é eleitos da CIPA possuem estabilidade provisória de emprego, isso está correto, ao passo que os designados da CIPA não têm essa estabilidade provisória de emprego, isso também está correto. Tá legal? Então, quem tem direito aqui a essa estabilidade são os representantes dos empregados na CIPA, também chamados de membros eleitos da CIPA, não aqueles designados. Bacana? Dito isso, amigos, vamos agora conhecer aqui os detalhes, as características desta estabilidade, dessa hipótese estabilitária. Olhem só, ela também está prevista lá no ADCT, na Constituição Federal, artigo 10, inciso 2º, que diz o seguinte: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa de quem? Do empregado, olha só aqui a palavrinha eleito, tá legal? Do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, a CIPA. Legal? Desde, e aí vem a duração dessa estabilidade. Desde o registro de sua candidatura, né, já que é uma eleição, tem que ter a candidatura, e se eleito até 1 ano após o final do mandato. Legal? Então, olhem só, nós vamos aqui de novo, aquela nossa linha do tempo. A nossa linha do tempo. Imagine o seguinte. Eu tenho aqui, né, em janeiro lá de determinado ano, as eleições para a CIPA. Tá legal? Após a eleição, nós temos lá a duração do mandato. Vamos diminuir aqui o mandato. Aqui seria o exercício do mandato. Bacana? E o que vai acontecer? O empregado, né, um pouco antes aqui das eleições, ele vai lá, registra a sua candidatura. Registra aqui a sua candidatura. Alguns são eleitos, outros não são eleitos. Tá legal? Então, aquele que foi eleito, desde aqui o momento da candidatura, ele já está protegido com essa ou sem justa causa. Tá legal? Então, a partir aqui da candidatura, já se inicia a proteção, né? O período aqui da estabilidade. Quem não foi eleito, já logo cessa aqui a estabilidade. Aqueles que são eleitos, essa estabilidade vem perdurando aqui durante todo o período do mandato, legal? E ela não encerra aqui logo após o mandato. Ela se estica, ela dura um pouco mais aqui, até 1 ano após o fim do mandato. Legal? Então, durante todo esse período aqui que nós estamos colorindo em azul, o cipeiro, ele está protegido contra essa despedida arbitrária ou sem justa causa. Tá legal? E é importante nós comentarmos que aqui o suplente também tem direito a essa estabilidade provisória no emprego. Ou seja, tanto o membro eleito da CIPA titular, quanto os membros suplentes, né? Muitas vezes existe ali, por algum motivo, o titular não pode exercer ali o cargo, ele está de férias, está viajando, né? E vem o suplente para justamente exercer, cobrir ali a ausência do titular. Então, tanto o titular como o membro suplente, né, ambos podem tomar decisões contrárias aos interesses do empregador, então ambos fazem jus a essa estabilidade do cipeiro. Tá legal? Agora, vamos ver aqui um entendimento interessante do TST a respeito dessa estabilidade. Então, vamos lá até a súmula 339 do TST, que nos diz o seguinte: o suplente da CIPA, que é o que nós acabamos de comentar, ele também goza da garantia de emprego prevista na Constituição que nós acabamos de ler. Então, tanto o titular como o suplente. E o inciso 2º, que é o que nos interessa aqui, é que a estabilidade provisória do cipeiro não constitui uma vantagem pessoal do empregado.
constitui-se uma garantia para as atividades dos membros da CIPA. Legal? Que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Até não disse tanta coisa assim. Agora vem o trecho que mais fala. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e também sendo indevida a indenização do período estabilitário. O que está dizendo aqui o TST, amigos, é que aquela garantia do cipeiro não é algo que compõe o patrimônio jurídico do empregado, não é algo pessoal. Ela existe para que ele possa desempenhar o seu mandato perante a CIPA. Ora, se o estabelecimento é extinto, chega aqui o Estratégia Concursos, tem lá 5 filiais, extingue uma de suas filiais. O que vai acontecer? Se não tem mais aquela filial, não há mais a necessidade de haver uma CIPA naquela localidade. Legal? Então, o que vai acontecer? É natural que, com a extinção do estabelecimento, não exista mais a necessidade da existência da CIPA ali naquele local, é natural que o empregado não mais possua o direito à estabilidade. Legal? Não mais faça jus à estabilidade. Bacana? Então, este é o cerne aqui, as principais características relacionadas à estabilidade do cipeiro. A quarta hipótese estabilitária que nós vamos comentar aqui juntos é o empregado que sofre um acidente do trabalho. Legal? O empregado sofre um acidente do trabalho e ele chega a ser afastado pelo INSS, afastado pela Previdência Social. Então, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, o legislador diz o seguinte, olha só, o segurado são várias as categorias de segurado da Previdência Social, aqui nos interessa o segurado que é empregado, tá legal? O empregado, portanto, que sofreu acidente do trabalho, tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Legal? A manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, e estes 12 meses são contados após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio doença. Legal? Então, olhem só, amigos, nós vamos aqui de novo recorrer a uma linha do tempo para que, claro, para que vocês visualizem a duração dessa estabilidade aqui na prática. Então, olhem só, aqui no Estratégia Concursos, Mariana, amigos, ela sofreu aqui um acidente do trabalho. Ela sofreu um acidente, infelizmente, estava subindo as escadas aqui dentro da empresa e ela caiu, enfim, foi um tombo feio, se machucou. Né? Então, a partir aqui da data do acidente, ela acaba sendo afastada. Ocorre aqui um afastamento. Então, a partir desse dia, ela não mais está em condições de trabalhar. O acidente foi realmente feio. E o que acontece? A Mariana ficou aqui, ó. Imagine só, 20 dias afastada em razão deste acidente que ela sofreu. Legal? E o que acontece? Nos termos da legislação previdenciária, do 16º dia em diante, nós temos aqui um período inicial de 15 dias, legal? De 15 dias, e do 16º dia em diante, aquela empregada ela passa a receber um benefício previdenciário que se chama auxílio doença acidentário. A Mariana chega lá para o INSS, fala, olha, eu fui afastada, ela se submete muitas vezes a uma perícia, o médico perito do INSS avalia ali as condições físicas, as condições de trabalho da Mariana e afasta ela. Se esse afastamento dura mais de 15 dias, a Mariana fará jus a receber um auxílio doença acidentário. E quem paga isso a ela, o ônus desse pagamento sai lá dos cofres do INSS.
Legal? Então, existentes estas duas condições, quais sejam o empregado que ele sofre ali um acidente do trabalho, tá legal? O empregado que, olha, superior a 15 dias, ou seja, que percebe, portanto, um auxílio doença acidentário que se dá ali a partir do 16º dia. Nesta situação, uma vez cessado o auxílio doença acidentário, aquela empregada, né, a Mariana, que nesse caso, não poderá ser demitida, não poderá ser dispensada pelo prazo de 12 meses. Legal? Então, essa é a duração da estabilidade do empregado que sofre ali um acidente do trabalho. Né? Mas percebam que não basta sofrer o acidente do trabalho. Né? Não é qualquer acidente do trabalho que enseja esta estabilidade. Apenas o acidente que ensejou um afastamento por mais de 15 dias. Tá legal? Por mais de 15 dias. Então, esse afastamento superior a 15 dias, havendo a percepção do auxílio-doença, não é um auxílio-doença comum, é um auxílio-doença acidentário, nessa situação o empregado fará jus à estabilidade provisória que tem a duração de 12 meses. Tá legal? Então, neste caso, olha só, voltando aqui à nossa linha do tempo, vamos pegar aqui em azul. Vamos supor que ela recebeu aqui esses 5 dias de auxílio-doença. No 20º dia, ela retorna ao trabalho, porque houve aqui a cessação do benefício, tá? Do auxílio-doença. Então, a partir aqui dessa data, eu vou contar aqui, ó, 12 meses. E nestes 12 meses, o empregado não pode ser livremente dispensado. Legal? Isso que nós estamos comentando com vocês é a regra geral, né? Porque existe uma exceção em que o empregado não precisa ter recebido, não precisa atender estes dois pressupostos que nós comentamos para fazer jus à estabilidade provisória de 12 meses. Nos termos lá da súmula 378, inciso 2º, o que vai acontecer? Em algumas situações, o empregado não chega a sofrer um acidente, mas ele é acometido de uma doença profissional. Tá legal? Então, não foi ali uma situação, um evento específico, né, que de uma hora para outra ele sofreu ali aquele acidente, ele sofreu ali aquela limitação em sua capacidade de trabalho. Em muitos casos, o empregado ele é submetido paulatinamente, gradativamente, a um determinado agente insalubre e ele acaba contraindo uma doença, e não é uma doença qualquer, é uma doença do trabalho. Tá legal? Nessa situação, muitas vezes ele é dispensado, aquele empregado não está produzindo mais, não está rendendo mais, muitas vezes ele é dispensado e ele acaba constatando, comprovando que ele foi acometido de uma doença do trabalho após a sua despedida. Então, nessa situação, tem entendido o TST que, mesmo o empregado não tendo ficado lá mais de 15 dias afastado, mesmo o empregado não tendo recebido o auxílio doença acidentário, ainda assim, já que é uma situação de doença do trabalho, muitas vezes constatada após a despedida, ainda assim ele faria jus à garantia provisória no emprego. Tá legal? Esta é a exceção que consta lá da súmula 378 do TST. Importante nós lembrarmos que aqui também, amigos, a semelhança do que nós comentamos na garantia da gestante, o empregado contratado por prazo determinado a esta garantia provisória. Tá legal? Então, imagine só, eu sou um empregador, contratei lá, né, o Francisco, por exemplo, para um contrato por prazo determinado. Dentro dos 90 dias do contrato de experiência do Francisco, ele sofre um acidente do trabalho e fica lá meses afastado. O que acontece? Assim que o Francisco volta, assim que é cessado o auxílio doença acidentária do Francisco, eu já posso demiti-lo? A resposta é não. Legal? Por quê? Vai prevalecer, né, entre o prazo pré-determinado no contrato e a garantia de 12 meses do empregado acidentado, vai prevalecer aqui a garantia de 12 meses do empregado acidentado. Tá legal? Muito bem, amigos. Outra observação importante é que acordos e convenções coletivas do trabalho
até podem ampliar este prazo de 12 meses. Legal? Estabelecendo lá 14, 16, 18, 20 meses. O que é infenso, o que é proibido às negociações coletivas é justamente a redução desse prazo. Legal? Então, essas negociações coletivas até podem ampliar, já que seria algo em benefício do empregado, não havendo que se falar em redução desse prazo. E essas características desta hipótese estabilitária foram cobradas aqui nessa questão. Olhem só, a estabilidade é considerada pela doutrina como espécie do gênero garantia de emprego, que se instrumentaliza quando o empregador fica impedido, temporária ou definitivamente, de dispensar sem motivo justo o empregado. Nesse sentido, a legislação prevê que é garantido o emprego ao empregado acidentado pelo prazo mínimo de 12 meses, legal, tá correto, após 12 meses contados do quê? Da cessação do auxílio doença acidentário, bacana, até aqui também está correto, independentemente da percepção de auxílio acidente. Pessoal, isso aqui está correto. Na verdade, é até uma transcrição do que nós acabamos de ler lá no artigo 118, Lei 8.213. Legal? Então percebam aí, um empregado que sofreu o acidente, ele ficou mais de 15 dias afastado e chegou a receber o auxílio doença acidentário, ele fará jus à garantia provisória de emprego por 12 meses contados após a cessação, após o fim daquele benefício previdenciário. Tá legal? Outra hipótese é a do dirigente sindical. Aqui também, pessoal, bote um asterisco, tema importantíssimo em prova. Essa estabilidade, assim como a da gestante, assim como a do cipeiro, também consta da própria Constituição Federal. Consta lá do artigo 8º, inciso 8º da nossa Carta Magna, que diz o seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado e aí vem, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Legal? Então, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, assim como nós vimos a mesma duração que nós estudamos lá do cipeiro. Legal? Desde a candidatura, na verdade, o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Vejam só, então aqui de novo, mais uma linha do tempo, para que fique bem claro. Nós temos lá uma certa época do ano, é o período em que ocorrem as eleições para dirigente sindical, tá legal? Então nós temos aqui as eleições. Essas eleições, elas vão permitir aos empregados, aos dirigentes daquele sindicato o exercício, né, para facilitar, eu vou colocar aqui tudo junto, o exercício ali de um mandato. Legal? Alguns empregados sindicalizados, eles vão lá e registram a sua candidatura, o que nós vamos marcar aqui em roxo. Legal? E, a partir do registro da candidatura, eles já se tornaram estáveis provisoriamente nos seus empregos. Legal? Eles podem ser eleitos ou não, caso sejam eleitos. Nós teremos aqui a duração dessa estabilidade avançando por todo o período do exercício do mandato e avançando ainda até um ano. Vamos pegar aqui em azul. Até o fim do... Então, aqui em roxo é justamente a duração deste período de estabilidade, desde o registro da candidatura, né, que fique bem claro, desde o registro da candidatura, se eleito, até um ano após o final do mandato. O que as bancas vão tentar fazer com você, pessoal? Elas vão tentar trocar aqui, ó, esse um ano por 18 meses, por 6 meses, tá legal? Ou por 5 meses, para tentar confundi-lo lá com a estabilidade da gestante. Tá legal? Mas não se esqueçam, desde o registro da candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Bacana?
Outras observações importantes aqui, pessoal. O suplente do dirigente sindical, ele também tem direito a essa estabilidade provisória. Assim como nós comentamos lá sobre o cipeiro, tanto o representante titular como o representante suplente faz jus a esta estabilidade aqui do dirigente sindical. Legal? Importante nós comentarmos também que o Supremo, na verdade o TST, tem entendido que esta garantia de emprego, ela é privativa do diretor do sindicato. Tá legal? Do diretor do sindicato. Se, né, nós temos lá uma chapa, a chapa de eleição do sindicato tem vários cargos. Né, tem vários cargos. Eu tenho os diretores do sindicato, eu tenho os membros do conselho fiscal. Legal? É uma chapa ali que é também eleita ali, é escolhida no âmbito de uma eleição. E há outros cargos dentro do sindicato. Nós temos lá o cargo de delegado sindical. O delegado sindical que é indicado pelos membros da diretoria. Né? Então, se nós formos lá na CLT, apenas a título de curiosidade, se nós formos na CLT, nós vamos ver que a estrutura do sindicato é basicamente assim, ó. Nós temos uma diretoria, faltando espaço aqui, né? Mas vamos lá. Nós temos uma diretoria, tá legal? Não subordinada aqui à diretoria, mas ao lado dela nós temos um conselho fiscal. E o terceiro órgão existente no sindicato, na estrutura sindical prevista na CLT, diz respeito aos cargos lá de delegados sindicais. Os delegados sindicais. Legal? O que acontece, amigos? Essa estabilidade que nós estamos comentando aqui só alcança essa caixinha aqui, ó. Só alcança o dirigente sindical. Legal? Aquele que eu olho ali na folhinha, né, naquele folder da eleição do sindicato, ele está se candidatando para ser um diretor do sindicato. Vejam, segundo o TST, esta garantia do dirigente sindical não alcança o membro de conselho fiscal e também não alcança o delegado sindical. Estes poderiam ser, em tese, livremente dispensados. Tá legal? Vejam, aqui de novo, a ideia é proteger aquele empregado que muitas vezes vai tomar uma decisão, vai tomar ali uma providência contrária aos interesses do empregador. É justamente para permitir que ele livremente, que ele atue, exerça ali o seu mandato sindical da maneira mais independente e autônoma possível, é que surge esta garantia constitucional do dirigente sindical, que não alcança membro de conselho fiscal e também não alcança o delegado sindical. Legal? Dáudio, então quer dizer que esses dirigentes sindicais nunca, sob hipótese alguma, podem ser dispensados? Pessoal, também não é por aí. Né? Porque eles podem, a regra geral é que eles não sejam dispensados, mas se cometem faltas graves, olhem só o trecho final aqui deste inciso 8º. Caso ele cometa uma falta grave, aí sim ele poderia ser dispensado. O detalhe aqui é que não basta o cometimento de uma falta grave por parte do empregado, do dirigente sindical. Para que ele seja dispensado, é necessário, amigos, e é necessário que aquele empregador não apenas comprove ali, né, o cometimento daquela falta grave pelo empregado, mas que ele ingresse com uma ação judicial e que o juiz, o magistrado do trabalho, realmente fique convencido de que o dirigente sindical praticou uma falta grave, prevista em lei. Tá legal? Então é por esse motivo que a gente diz que a demissão do dirigente sindical, além de exigir o cometimento de falta grave, ela exige o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Tá legal? Então a demissão desse dirigente sindical requer esta ação judicial que tem esse nome aqui, inquérito judicial para apuração de falta grave. Legal? Bem, vamos agora comentar uma série de entendimentos jurisprudenciais quanto à estabilidade do dirigente sindical. Súmula 369 do TST diz o seguinte, olha só. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura
ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, né, que a CLT, amigos, prevê um prazo de 24 horas para o sindicato comunicar ao empregador de que houve o registro da candidatura, houve o registro da candidatura e de que houve a eleição e a posse daqueles empregados. Legal? E está entendendo aqui o TST que mesmo na situação em que o sindicato descumpre esse prazo e acaba comunicando ali com um certo atraso, ainda assim será assegurada a estabilidade provisória ao empregado, desde que a ciência ao empregador por qualquer meio ocorra na vigência do contrato de trabalho. Então, o que importa aqui é que o empregador fique sabendo do registro da candidatura, da eleição ou da posse, ainda durante a vigência do contrato de trabalho daquele empregado. Tá legal? Segundo item, diz o seguinte: o artigo 522 da CLT, que prevê aquela estrutura de administração do sindicato que nós comentamos, né, diretoria, mais o conselho fiscal, mais os delegados, foi recepcionado pela Constituição. Inclusive, amigos, a CLT define um número máximo de dirigentes sindicais, de membros dessa diretoria. Tá legal? Então, essa estabilidade que nós estamos estudando, que ela é apenas do dirigente sindical, ela observa, ela deve respeitar essa estrutura do sindicato prevista na CLT. E a estrutura definida é que nós tenhamos 7 dirigentes sindicais titulares e 7 dirigentes sindicais suplentes. Tá legal? É o 7 mais 7. Não? Então, estes 7 mais 7, apenas estes 14, vamos dizer assim, empregados, apenas estes 14 dirigentes sindicais é que fazem jus à estabilidade provisória que nós estamos comentando. Bacana? Por que desse inciso segundo, né? Porque existem algumas correntes doutrinárias defendendo que esta estrutura de administração do sindicato prevista na CLT não havia sido recepcionada pela Constituição, que prevê a independência e autonomia sindical, né? Mas, não acolhendo esta corrente, o TST firmou o seu entendimento de que isso tudo foi recepcionado pela Constituição, então esta garantia provisória é limitada a 7 mais 7. Bacana? Terceiro item, diz o seguinte: o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Pessoal, aqui o que é importante nós lembrarmos? Esta garantia provisória do dirigente sindical, ela existe para proteger a sua atuação enquanto sindicalista. Legal? E nós temos lá os sindicatos de categorias profissionais diferenciadas. E o que vai acontecer? Quando o empregado ele faz parte dessa categoria diferenciada, né, como, por exemplo, a categoria lá dos professores, a categoria dos motoristas. Existem algumas categorias que são consideradas por lei categorias diferenciadas. Aí o que acontece? Se o empregado ele é eleito dirigente sindical da categoria diferenciada, mas se ele trabalha ali na empresa, né, como exercendo ali uma outra função, aí não faz sentido existir esta proteção estabilitária ao empregado. Tá legal? Então, o empregado dessa categoria diferenciada, por exemplo, ali, um professor, que é eleito dirigente do sindicato dos professores, só goza de estabilidade se na empresa ele exerce uma atividade compatível com a categoria, categoria profissional do sindicato na qual ele é eleito. Então, se lá na empresa, se muito embora ele seja dirigente do sindicato dos professores, mas lá na empresa ele trabalha uma outra função, exerce uma outra função que não tem nada a ver com a função de professor, aí, amigos, não faz sentido, né? Ele não faria jus a essa estabilidade provisória. Tá legal? Quarto item diz
diz o seguinte, né? Do mesmo modo que nós estudamos lá em relação ao cipeiro, havendo a extinção da atividade empresarial naquele município, naquela base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Então imagine só, eu tenho uma empresa que possui 5 filiais. 5 filiais. Uma dessas filiais fica lá no município de Belo Horizonte. E eu decido extinguir aquele estabelecimento. Se eu extingo o estabelecimento, não faz sentido mais o dirigente sindical, que é meu empregado, ele continuar possuindo esta estabilidade provisória. Então, neste caso, se foi extinto o estabelecimento, cessada a atividade empresarial naquela localidade, o empregado poderia ser livremente dispensado. Tá legal? Já que não faz mais sentido, né, ele permanecer com esta proteção se não há atividade econômica, atividade empresarial naquela localidade. Bacana? E o quinto item, ele vai buscar aqui evitar algumas fraudes. E ele diz o seguinte, né, esse quinto item cai bastante em prova, atenção em relação a ele. Ele nos diz que o registro da candidatura, até me parece que o slide está cortando um pouquinho o trecho final aqui do texto, né? Talvez seja o caso de puxar aqui um pouquinho para baixo para exibir todo o texto. Então, o quinto item diz o seguinte, amigo. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não dá ao empregado direito à estabilidade. Legal? Então é o seguinte, pessoal, olhem só. Olhem só. Eu tenho aqui um empregado, né? Por exemplo, a Mariana. Eu vou lá e demito a Mariana. A Mariana não tem nada, não tem nenhuma ligação com o sindicato. E ela foi demitida. E a Mariana, ela percebe que naquele mês vai haver a eleição para o sindicato. Então ela espertamente, ela malandramente, ela fala o seguinte, olha, eu sei, estudei a aula do Daudi, eu sei que o dirigente sindical não pode ser livremente dispensado. Então vou fazer o seguinte, eu já recebi o aviso prévio, eu já fui demitido, a bem da verdade, mas eu vou registrar a minha candidatura e a partir de agora eu não posso mais ser livremente dispensada. E aí, amigos, está entendendo, deixando claro aqui o TST, que esse registro da candidatura após o aviso prévio, claro, isso não pode dar ao empregado o direito à estabilidade. Tá legal? Então, se ele registrou a candidatura após ter sido dispensado, não há mais que se falar em instabilidade do dirigente sindical. Bacana? Para nós encerrarmos, amigos, já até havia adiantado estas duas OJs do TST, uma delas deixando claro que o membro do Conselho Fiscal não faz jus à estabilidade e a outra dizendo que o delegado sindical também não faz jus à estabilidade, apenas o dirigente do sindicato. Isto foi cobrado aqui nessa questão da seguinte forma, pessoal, olhem só. De acordo com o entendimento simulado do TST, no tocante à estabilidade do dirigente sindical, considere. Primeiro item, não é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical se a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse tenha sido realizada fora do prazo legal. Pessoal, isso aqui está errado. É o primeiro inciso da súmula 369 que nós acabamos de ler. Tá legal? Então, se o empregado registra a candidatura e o sindicato é que atrasa a comunicação ao empregador, isto não impede a existência, né, a aquisição da estabilidade provisória do dirigente sindical, né, contando que o sindicato notifique a empresa dentro da vigência do contrato de trabalho. Tá legal? Então, este primeiro item está errado. O segundo já nos diz que, havendo a extinção da atividade empresarial naquela base territorial, não subsistirá a estabilidade. Isso aqui está correto, né? Também outro inciso da súmula 369. E o terceiro item nos diz que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não assegura ao empregado o direito à estabilidade. É o último inciso que nós acabamos de ler da súmula 369. Isso aqui está correto. Então, se 2 e 3 estão corretos, o nosso gabarito está aqui na letra B. Legal? A letra B. Com isso, amigos, antes de nós avançarmos aqui, nós vamos fazer
Um breve intervalo, tá legal? Vamos encerrar aqui esse bloco e no próximo bloco nós vamos dar continuidade a este tema.